Olá, meus irmãos e amigos. Estamos trilhando esse caminho dos Salmos e daqui a alguns dias chegaremos à metade deles. Não falta muito. Hoje é o Salmo número 62 que nele vamos meditar. E confesso aos irmãos que tem sido uma experiência que eu já sabia da extensão, porque são 150 salmos. Lembrando que diariamente a gente tem essa oportunidade de compartilhar. É claro que nem todos os dias nós o fazemos, porque no domingo, por exemplo, temos os cultos manhã e noite, então a gente não coloca os salmos nesse dia. Mas você imagina, Salmo número 62, já são aí, se fossem diretos, mais de 2 meses, mas incluindo aí os domingos, que são 4 por mês, então a gente tem uma longa caminhada já trilhada. E é interessante porque eu confesso aos irmãos que cada salmo traz uma mensagem, embora na maioria deles até então a gente tem Davi como seu escritor, mas as experiências são as mais diversas. E como falei anteriormente, Davi foi um rei, foi profeta e também um sacerdote. Esse tríplice ministério de Davi é uma figura do que foi o tríplice ministério de Jesus aqui na terra. E de fato ele exerceu esse tríplice ministério e permanece, porque ele é o sumo sacerdote por excelência, falando sobre Jesus. Ele é o profeta, uma vez que ele falou de coisas que iriam acontecer e aconteceram, como a destruição de Jerusalém no ano 70 e outras coisas que estão acontecendo e outras que ainda vão acontecer. As que estão acontecendo, ele falou sobre alguns dos sinais que vão preceder a sua segunda vinda. Dentre esses sinais está aí o surgimento de pestes, como também de falsos profetas e falsos cristos, ou os chamados anticristos. Então a gente está vivendo essa realidade. E ele também falou que um dia virá uma segunda vez. E como alguns, sem serem alarmistas, mas sendo verdadeiros, pautados na palavra, creio que não falta muito para o Senhor Jesus vir pela segunda vez. Não falta muito para ele voltar. Então essa palavra me leva a pensar no que diz a Bíblia em Amós 4:12. Já que isto é assim, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. É claro que ali o profeta Amós estava falando para um povo específico, numa situação bem específica. Mas a palavra de Deus, ela transpõe os limites, tempo e espaço e alcança inúmeros corações. E, de fato, como o Senhor virá uma segunda vez, você e eu temos o dever de estarmos preparados. Quando lemos a palavra, Deus está, de alguma forma, comunicando o seu amor, o seu cuidado, para que cada um de nós se prepare pela fé em Cristo Jesus, para que ele encontre com o Senhor nos ares para a glória do Senhor. Mas enquanto esse dia não chega, a gente vai aqui fazendo a obra dele. E o Salmo 62 é um salmo também escrito por Davi, e eu vou ler aqui o título desse salmo, que diz assim, na língua original: para o mestre de música, ao estilo Geduntum, salmo davídico. Geduntum pode parecer uma referência a algum estilo musical ou algum instrumento musical, mas Geduntum, eu não sei se essa é a pronúncia correta, mas Geduntum foi um dos músicos escolhidos por Davi para a direção do culto público. Então cabia a Geduntum, como também aos coraitas e tantos outros, a conduzirem, Asaf principalmente, a conduzirem os demais hebreus na adoração ao Senhor. E então é interessante que diz assim, ao estilo de Geduntum. O que quer dizer ao estilo dele? Talvez Geduntum, na sua dedicação, no seu comprometimento, no seu desejo de fazer o melhor para Deus, talvez tenha estabelecido uma marca, um jeito de cultuar e adorar a Deus, um estilo
próprio, gerando então, dando um nome a esse estilo de louvor, de adoração ao Senhor. Coisa muito interessante, né? Assim como a gente vê várias obras que trazem o nome do seu autor, do seu criador, e aí a gente associa a obra ao seu autor, no caso, Jeduntum, esse estilo de louvor e adoração. Mas que mensagem a gente encontra no Salmo número 62? Um salmo pequeno, considerando os 12, só tem 12 versículos. Vamos então meditar rapidamente nesse salmo. O salmo começa com uma declaração muito interessante sobre confiança. Diz assim no verso 1 do salmo número 62. A minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação. A minha alma descansa somente em Deus. Eu não sei se você já pôde observar, ao longo dos salmos escritos por Davi, há uma expressão, ou há expressões que falam da intimidade dele com Deus, que fala dessa relação íntima dele com o Senhor. Quando ele disse assim, o meu pastor, a palavra Senhor, eu não tinha comentado quando a gente meditou no Salmo 23, a palavra Senhor é um nome dado ao Senhor, que fala da grandeza, aquele que criou os céus e a terra. O Senhor Todo-Poderoso é o meu pastor. Que intimidade, que tranquilidade. E aqui no Salmo 62, verso 1, ele fala dessa tranquilidade. A minha alma descansa, a minha alma repousa, a minha alma tem paz, a minha alma tem segurança somente em Deus. Descansar é isso. A gente está vivendo numa sociedade muito agitada, correria, a gente ouve os colegas falarem, as pessoas, não, estou na correria, estou correndo atrás do prejuízo, né? E aí vem aquela brincadeira. Se você corre atrás do prejuízo, é o prejuízo que você vai encontrar. Então a gente está numa vida muito célere, muito agitada. Um vídeo de 5 minutos parece uma eternidade, porque a gente está sendo assim muito instantâneo, muito rápido. Não existe, daqui a pouco vão lançar um macarrão instantâneo de 3 segundos, porque 3 minutos é muito tempo. As pessoas estão vivendo muito assim, agitadas, e a gente tem que colocar o pé no freio. A gente não vai conseguir tapar o sol com a peneira. Então calma aí. E Davi diz, a minha alma descansa em Deus, somente em Deus. Esse somente é muito interessante. Não há outra pessoa que ofereça segurança e paz ao coração além do Senhor. Jesus disse lá em João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo dá, não se perturbe o seu coração, o vosso coração nem se atemorize. Então essa paz é segurança interior, diz o texto, somente em Deus, dele vem a minha salvação. E essa salvação aqui é tanto no aspecto muito mais físico, da questão das batalhas. Davi foi um rei que teve que enfrentar muitas batalhas, sua vida estava sendo colocada em risco constantemente, então naturalmente que ele tinha essa questão do temor diante dos enfrentamentos. Ele diz então, dele vem a minha salvação. Mas também a salvação tem esse olhar vertical, ou esse direcionamento vertical. Salvação na questão da eternidade. A eternidade de Davi com Deus. Eu vou morrer, disse Davi quando perdeu seu filho com Batseba. Meu filho não voltará para mim, eu irei ter com meu filho. Falando da eternidade com Deus nos céus. Então Deus está preocupado com a salvação do corpo, mas muito mais com a salvação da alma. E aí eu pergunto a você, você está mais preocupado com a salvação do corpo ou com a salvação da sua alma? No corpo físico a gente tem problemas, mas a segurança tem que ser pela salvação da alma, e essa segurança ninguém pode tirar. Davi continua no verso 2 do Salmo 62. Somente ele é a rocha que me salva, ele é a minha torre segura, jamais serei abalado. Que bênção, que maravilha a gente ouvir essas palavras, como ele falou no Salmo 61, que o Senhor é a torre segura. Sabe o que significa torre segura? Um lugar que dá tranquilidade, um lugar que dá paz interior. Alguns dizem
que dependendo da construção do edifício, numa hora de terremoto, você tem que subir para o lugar mais alto. Sabe por quê? Porque os abalos sísmicos vão tendo a sua energia de abalo dissipada até chegar a um momento tranquilo. Quanto mais alto, mais seguro. Então, neste mundo, a gente sofre abalos sísmicos, terremotos que mexem com a gente, que trazem segurança. Então, a gente deve ter esse olhar para com a confiança em Deus. E aí, então, no verso 3, ele apresenta aquilo que é muito comum nos Salmos, que é a preocupação com as adversidades, mas, sobretudo, com os adversários. Diz aqui no verso 3 do Salmo 62, até quando todos vocês atacarão um homem que está como um muro inclinado, com uma cerca prestes a cair? É estranho isso, porque ele fala de segurança, de descanso na alma, mas ele fala assim, até quando, se referindo aos seus opositores, seus adversários? Até quando vocês atacarão um homem que está como um muro inclinado? Sabe o que é um muro inclinado? Imagina só, você está aí na rua da sua casa e você vê um terreno, como alguns dizem, um terreno baldio, um terreno esquecido por alguém, aí você vê um muro. Só que esse muro está, numa linguagem de engenharia, está com a barriga, ou seja, ele está estufado, está prestes a cair, está fragilizado, a estrutura dele está comprometida, ele está fora do prumo, está faltando pouco para cair. Então Davi estava vivendo uma situação que o deixou numa condição de fragilidade. Ele não diz o que, não diz qual é a causa, mas diz então o momento. Mas aí ele fala aos seus adversários, como, até quando vocês vão atacar, ou até quando vocês atacarão um homem que está com um muro inclinado, como uma cerca prestes a cair? São duas situações, muro inclinado ou cerca. Geralmente a cerca era usada para proteger uma propriedade, um bem imóvel. Então Davi disse, a minha vida está comparada a esse muro inclinado, a uma cerca que está prestes a cair. E é interessante, ele pergunta, até quando vocês vão atacar? Olha só, quem ataca, quem se levanta contra alguém que está numa condição de fragilidade, semelhante a um muro prestes a cair, né? ou melhor, um muro inclinado, ou uma cerca prestes a cair, qual é o amor? Qual é a compaixão? Qual é a misericórdia? Nenhuma. O adversário não tem compaixão. O adversário, aquele que odeia você, não deseja o seu bem, é óbvio. E então, naturalmente, que diante de uma situação como essa, quem deseja o teu mal, vendo você numa situação como essa, realmente é como se alguém dissesse, só falta empurrar com o dedo e vai cair. Geralmente há pessoas assim, que se aproveitam da fragilidade, que se aproveitam de uma situação crítica, que se aproveitam de uma situação de necessidade e então começa a trazer maiores prejuízos. Davi estava assim. Numa situação de fragilidade, ele encontrou mais pessoas que desejavam trazer mais prejuízo para ele do que pessoas que desejavam ajudá-lo. Um exemplo disso, quando Davi estava fugindo de Absalão, seu filho, irado, revoltado, Absalão queria não só destronar o pai, como de fato assim o fez, mas queria matá-lo, né? Talvez com a intenção de se vingar do que havia acontecido com Tamar, sua irmã, pela violência sexual que ela havia sofrido pelo seu meio-irmão Aminon. Absalão matou Aminon, a traição, e depois se vingou destronando Davi e agora intentava matá-lo. Pois bem, quando Davi fugia com toda a sua corte, descalço, a Bíblia conta que ele ia por uma montanha e havia um vale, e na outra montanha, ou no outro desfiladeiro, tinha lá Simei, que era descendente de Saul, que havia sido morto, e Davi havia sido o substituto, né? O sucessor. Pois bem, Simei, quando viu Davi fugindo, descalço, numa situação vexatória, Davi chorando, a Bíblia fala que Simei pegou pedras, jogou essas pedras contra Davi e lançou impropérios,
amaldiçoou Davi, né, contribuindo para aumentar a dor de Davi. Pois bem, é assim, Davi estava caindo, entre aspas, né, na sua vida. Ele era rei, agora estava numa condição de fugitivo para escapar com vida. E aí alguém poeticamente disse: quando você está subindo na vida, muitos se aproximam para tirar um pouco de proveito. Mas quando você está caindo na vida, poucos se aproximam para ajudá-lo, mas muitos aproveitam para jogar pedras. Davi estava caindo na sua vida como rei, e Simei se aproveitou para lançar pedra. Davi estava num momento de fragilidade, como um muro inclinado e uma cerca pronta a cair, e os seus adversários o atacavam, o perseguiam e desejavam o seu fim. Talvez isso já esteja acontecendo com você, mas veja o que a Bíblia diz na sequência do Salmo número 62. No verso 4, Davi diz: todo o propósito deles é derrubá-lo de sua posição elevada. Eles se deliciam com mentiras, com a boca abençoam, mas no íntimo amaldiçoam. Aqui está falando exatamente disso, de quem deseja o teu mal, até se aproxima, né? Mas o seu objetivo é destruir você. E aqui ele fala da falsidade. Davi foi cercado de pessoas que não foram verdadeiras e autênticas e sinceras em suas palavras, em atitudes. Davi teve que se proteger muito dos seus inimigos, mas muito mais daqueles que se diziam seus amigos. E essa é a grande dificuldade que a gente tem nas relações sociais hoje. A gente está com muitos amigos nas redes sociais, você deve ter muitos seguidores no Instagram, no Face, muitos grupos no WhatsApp, mas se você errar em um tom, errar em uma palavra, cometer algum delito, se você falhar em alguma coisa, você pode estar certo que o mundo vai cair sobre a sua cabeça. Hoje, há tanta vigilância, há tanto acompanhamento da vida do outro, que qualquer palavra, qualquer coisa que você falar, que o outro não concorde, não é só o outro não concordar, é o outro fazer com que a sua palavra, da qual ele discorda, seja inferiorizada, menosprezada, seja motivo de chacota e muito mais. Hoje em dia está muito difícil, porque esse é um dos problemas da superexposição. A gente já ouviu falar de um filósofo que diz que a gente está vivendo numa sociedade da imagem, e a imagem é tudo. E se a imagem não for no gosto do outro, o problema é o seu. Davi estava vivendo isso. Davi disse: eles só querem derrubar, e ainda que seja com palavras amistosas, o fim são mentiras para se aproveitar, para destruir. Com a boca abençoam, mas no íntimo amaldiçoam. É isso mesmo. Há pessoas que falam bonito, elogiam, mas no seu coração só há más intenções. E só Deus para nos dar esse discernimento, só Deus para nos dar essa capacidade de ler, interpretar e realmente não se colocar em situação crítica. Então eu recomendo a você, não abra seu coração para todos. Não fique se expondo na internet. Até mesmo pessoas que sem nenhum cuidado, sem nenhum zelo, se expõem na internet. Me lembro que recentemente eu li uma frase muito engraçada em que o autor diz o seguinte: ovelha que fica se expondo na internet sem lã não é ovelha de Deus. Você entendeu essa frase? Ovelhas que se expõem na internet sem lã, ou seja, que se expõem demasiadamente. Como assim? Então tenha cuidado para não se expor de maneira inadequada. O verso 5 do Salmo 62, Davi diz o seguinte: descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. E ele continua: somente ele é a rocha que me salva, ele é a minha torre alta, não serei abalado. Essas palavras são como um refrão, já que ele havia dito antes, mas aqui sempre é um reforço. Assegurar, ter confiança, né, de que sua vida está sob os cuidados do Senhor. E ele continua um pouco mais adiante no verso 7. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme,
o meu refúgio. Ele fala de uma coisa muito interessante: a minha salvação e a minha honra. O que é honra? Se não o reconhecimento, se não a valorização, se não a aprovação. Todos nós queremos ser reconhecidos como bons, como pessoas melhores, como pessoas hábeis. Mas quem vai nos honrar? A honra do mundo passa, né? O mundo elogia hoje e amanhã está jogando pedras. As pessoas hoje estão aplaudindo, amanhã estão reprovando. Então, por quê? Porque o mundo age na base dos humores, dos sentimentos, das percepções. Enquanto você está fazendo o que o mundo quer, eles aprovam e batem palmas. Mas se você for uma pessoa que dê uma opinião, que faça a publicação de algo que você saiba que vai contra o pensamento da maioria, esteja certo que você não será benquisto. Mas a Bíblia diz, em Gênesis capítulo 12, palavras de Deus ao servo dele, Abraão: eu farei o teu nome grande sobre a face da terra. Eu engrandecerei o teu nome. Sabe o que é isso? Só Deus. Não queira ser engrandecido pelo mundo. Queira ser aprovado por Deus, e isso basta. E então ele continua aqui no verso 8. Confie nele todos os momentos, ó povos. Derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Então aquilo que Davi vivenciou, ele compartilha. Façam o mesmo. Confiem nele todos vocês, ó povo. Todos vocês confiem no Senhor. E no verso 9 ele diz ainda: os homens de origem humilde não passam de um sopro, os de origem importante não passam de mentira, pesados na balança, juntos não chegam ao peso de um sopro. Davi fala dos extremos, os de origem humilde e os de origem importante. Hoje, o mundo seleciona, o mundo escolhe a quem amar e a quem se afastar. O mundo diz: você é bem-vindo, ou você deve se afastar. Então Davi diz o seguinte: olha, todos são iguais. Todos são iguais. Tanto o homem de origem humilde como de origem importante, todos são iguais diante de Deus. A Covid-19, que é a doença provocada pelo novo coronavírus, não tem uma distinção de cor, de cultura, de religião, de conhecimento, de bens. Não. O novo coronavírus, age de modo indistinto. Como o mosquito da dengue, da zika, da chikungunya, não discrimina, ele atinge a todos. E diante de Deus, todos são iguais. O problema é que o nosso olhar é que tenta diferenciar as pessoas, dando valor a cada uma delas pelo que elas têm, pelo que elas fazem, pelo que elas realizam. Não, a Bíblia mostra muito claro que todos são iguais. Recentemente eu vi um funeral onde o caixão me chamou a atenção. O caixão daquela pessoa que foi sepultada, ou que seria sepultada, o caixão estava sendo conduzido por um grupo de forma muito respeitosa e solene. O caixão, de longe, parecia algo assim de ouro. De longe, parecia uma coisa espetacular. E aí, com essa visão que eu tive, eu imaginei como era importante essa pessoa para aqueles que vão sepultar o seu corpo. Porque gastaram uma nota para comprar um caixão muito lustroso, com brilhante, com uma coisa linda. Então foi uma forma de honrar, né, aquela pessoa. Mas aí eu pensei não só no caixão, pensei no corpo ali. E aí eu pensei cá com os meus botões. Não fará nenhuma diferença. Para o morto, não fará diferença. Nem como, nem onde, né? E nem de que modo seu corpo será sepultado. A gente vai para um cemitério, a gente vê diferentes túmulos, mas todos ali foram sepultados porque morreram. Entende isso?
Então não fique dando valor às pessoas pelo que elas têm. Não fique dando valor às pessoas pelo que elas podem fazer. Não fique dando valor às pessoas pelo que elas sabem. Dê valor pelo que elas são, como criaturas amadas por Deus, criadas por Deus. Ame a sua família, ame seu marido, ame sua esposa, ame seus filhos, ame seus pais, seus avós, seus netos, sua nora, seu genro, seu sogro, sua sogra, pelo que eles são e não pelos que eles podem fazer por você, ou dar a você, ou alguma coisa que deles você possa tirar. Ame, porque todos somos iguais diante de Deus. E então, Davi continua no verso 10 do Salmo 62, o antepenúltimo versículo. Não confie na extorsão, nem ponham a esperança em bens roubados. Se as suas riquezas aumentam, não ponham nelas o coração. Isso aqui é só para fechar o que ele falou antes. Todos são iguais. Ora, se todos são iguais, por que você vai querer se fiar, confiar em coisas que não têm valor? Ainda mais quando são coisas fruto de crime, de extorsão, de roubo. O enriquecimento, realmente, fruto da maldade, da violência, do crime, não trazem felicidade. Recentemente eu li no livro de um dos profetas menores o seguinte, que ninguém enriquece com paz quando comete impiedade. A riqueza da impiedade não prospera. Você não está vendo isso hoje? Gente, líderes, pessoas simples, não importa, gente de liderança no país, a nível municipal, estadual, até federal, pessoas também simples cometendo roubos, ladrões roubando o valor do auxílio emergencial que deveria ser entregue para os mais necessitados, como também homens doutos que têm um cargo de liderança, que já tem um valor mensal de salário altíssimo e não se contentam e cometem mais crimes ainda. A Bíblia diz, não confie, não ponha a esperança nos bens roubados, porque fácil vem, fácil vai, e o pior, fácil vem o dinheiro roubado, fácil vai, e quem recebeu e quem guardou é criminoso. Então não vale a pena. É por essa razão, o verso 11 do Salmo 62. Uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus. Quando a Bíblia diz uma vez, duas vezes, está falando da urgência da comunicação, da necessidade de comunicar de forma mais firme. Uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi ele falar que o poder pertence ao Senhor. O poder pertence a Deus. O poder pertence a Deus. Só Deus tem todo o poder. Por isso que a gente tem que confiar nele. Por isso que a gente tem que depender dele. Então o Salmo 62 termina com a seguinte frase. Contigo também, Senhor, está a fidelidade. É certo que retribuirás a cada um conforme o seu procedimento. A primeira parte do verso 12 do Salmo 62 fala da fidelidade. Mas a segunda parte fala de consequências de cada um ou sobre cada um. Deus é fiel. Ele é fiel na palavra, ele é fiel nas promessas, ele é fiel naquilo que ele afirma. Podemos confiar nele. Mas lembre-se, Deus é fiel, mas cada um vai realmente prestar contas de seus atos diante de Deus. Então, ande com Deus, siga o Senhor Jesus no seu caminhar, e aí você vai ser uma pessoa feliz. Ainda que sofra dificuldades, sofra problemas, você pode ter paz em seu coração pela confiança em Jesus. É isso que nós desejamos para você e para toda a sua família, hoje para todo sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe.